Salmo de número 20, versículo 6. É bem no meio da Bíblia, é o Salmo de Davi. Salmo de número 20, versículo 6. Vai aparecer ali nos monitores também, você pode nos acompanhar. Salmo 20, versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde seu santo monte, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É muito importante entender que os cavalos, os carros, estavam aqui armas de guerra. Os carros eram usados. Todo o exército nessa época que tinha carros era um exército forte. Era um exército, vamos dizer assim, intransponível, invencível. E eles se gabavam disso. Se fosse hoje, poderíamos dizer o quê? O arsenal nuclear, muitos confiam no arsenal nuclear, no poderio econômico. Veja a Copa do Catar, dinheiro que não falta lá, né? Como é que se gasta dinheiro lá? À vontade, se cria um estádio, se constrói um estádio só para aquelas partidas, depois se desmonta o estádio todinho. Eles aproveitam para outra coisa, mas eles têm muito dinheiro, é o poderio econômico deles. E poderíamos falar a mesma coisa aqui. Eu dei essa mensagem para os pastores, e eu falava com os pastores. Aí o pastor disse, não, a igreja tem que ter isso, tem que ter o poltrona, o ar-condicionado, tem que ter, claro, não estou dizendo que é errado não. Mas se não tiver, entenda bem, o nome do Senhor não funciona. A igreja tem que aprender a fazer menção do nome do Senhor. Pode ser a pessoa, que ela tem um poder econômico grande, ela tem um conhecimento humano muito grande, mas ela vai se deparar com situações que, se ela não tiver o nome do Senhor, ela não vai conseguir sair daquilo, ela não vai conseguir vencer. Então nós temos o nome do Senhor, nós conhecemos o nome do Senhor, esse nome que Davi conhecia, lá no primeiro livro de Samuel, estou recapitulando aqui, para chegar em matéria nova nesse culto. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. O Davi foi ao campo de batalha para saber notícia dos seus irmãos que estavam naquela batalha. E quando ele chegou lá, ele começou a ouvir alguns desaforos que o Golias fazia ao povo, aos soldados de Israel e até ao Deus de Israel. Ele, ouvindo aquilo, não gostou, mas ninguém vai fazer nada. Quem vai enfrentar? O rei falou, se alguém vencer esse grandalhão, esse gigante, vai casar com a filha do rei e não vai pagar mais impostos em Israel, a casa do seu pai. E o Davi se ofereceu, a notícia chegou até o Saul. Mas quando o Saul olhou para o Davi, viu um garoto, menino ainda, e pensou, olha, você não pode, você não está acostumado a guerrear. O Golias é um soldado já, é um guerreiro e é daquele tamanho. O Davi, com as experiências, olha, eu tomava conta das ovelhas do meu pai, veio um leão, eu matei o leão, veio um urso, eu matei um urso. Eu tenho dito que o Saul deve falar, deixaram um maluco falar comigo. O maluco disse que venceu um leão, matou um urso, mas era verdade. Mas aí ele falou algo que mexeu com Saul. Ele disse, olha, assim como o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse incircunciso filisteu. Aí o Saul recuou, viu que o negócio era espiritual. Então vai nessa tua força, o Senhor seja contigo. E Davi foi. Quando ele chegou perto da batalha, no campo de batalha, o Golias desdenhou dele, era um garoto ainda, um homem em formação, e com pau e com pedras. E se eu sou um cachorro, mandaram um garoto lutar comigo com pau e com pedras? Mas o Davi falou uma coisa, 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi sabia que aquele nome era nome de guerra, irmão. Porque no passado, eu vou lá com vocês em Êxodo, eu não dei no escudo, é matéria nova. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 15, versículo 3, o cântico, entenda, de Moisés. E Moisés fala sobre isso. Quando ele viu o mar vermelho aberto, tudo acontecer, ele cantou isso aqui. Diz, capítulo 15 de Êxodo, versículo 3, o Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Então ele sabia que esse nome era nome de guerra, era do Senhor da guerra. Então ele foi em nome do Senhor, somos nós. Que às vezes não estamos a ciência, não sou contra, pelo contrário, louvo a Deus pela ciência e oro para que a ciência cresça cada vez mais. Mas como o caso da senhora de Porto Alegre, o câncer foi destruído em o nome do Senhor.
Nós acreditamos no poder que há no nome de Jesus. Nós acreditamos no poder que tem esse nome. E foi dessa maneira que aconteceu. E quantas pessoas estão conseguindo isso, tomando posse, assumindo esse nome? O Pedro entendia desse nome. Vamos para Atos capítulo 3, que é uma história conhecida. Atos capítulo 3. É o 5º livro do Novo Testamento. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que eu falava lá atrás. A igreja pode até ter ouro e prata, que não é errado. A igreja ser bonita, a igreja ser bem localizada, estar no local bom. Geralmente o local, assim, de fácil acesso também se torna um local mais caro e tudo. Não é errado. Mas se a igreja não tiver o nome do Senhor, não funciona. Se ela não conhecer o poder que há nesse nome, se ela não conhecer a capacidade que tem nesse nome, nós temos que conhecer. Pedro conhecia, Pedro dizia: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho o nome de Jesus. Então, se você tem o nome de Jesus, esse nome é sobre todos os nomes. E o Pedro entendia o que ele podia fazer. Levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecia. Eles conheciam o homem era colocado ali todos os dias para pedir esmola aos que entravam. Agora estão vendo o homem no templo, imaginem, pensem nisso. Pulando, saltando, cantando, louvando a Deus ali, glorificando a Deus. Peraí, nós conhecemos, diz o versículo seguinte: e apegando-se ele, o homem, a Pedro e João, todo o povo correu atônito, confuso, o que está acontecendo? Para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Cuidado para você não trair Jesus, porque Jesus pode usar e vai querer te usar de uma maneira especial. Modéstia à parte, eu tenho uma santidade, né? Modéstia à parte, eu tenho muita força. Você se perdeu. A Bíblia diz: toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Veja o que Pedro disse: em nome de Jesus. É aquela história que o pregador falou. O nome de Jesus é como uma procuração que nós temos. O poder é dele, nós temos a procuração para agir em nome dele, mas o poder dele é dele. É como eu falei, o homem tem muito dinheiro, é o João, e ele passa a procuração para o José. E alguém diz: José, o senhor tem muito dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro nenhum, quem tem dinheiro é o João. Eu tenho a procuração para investir o dinheiro, para aplicar, para movimentar a conta do João. A mesma coisa, entenda bem, poder tem o Senhor, nós temos a autoridade, quer dizer, temos uma procuração, agimos em nome dele. E o Pedro entendeu o que ele podia fazer, e ele fez. A igreja de Cristo tem que acordar. Mas uma pessoa te pede oração, e o que você diz? Vou levar seu nome para a igreja. Não, você tinha que orar, fazer menção do nome de Jesus. É um câncer, então câncer, nós amaldiçoamos você em nome de Jesus. É simples. Mas pastor, é muito simples. As coisas de Deus são simples e descomplicadas. Nós complicamos as nossas e queremos complicar também a de Deus. E às vezes até um pedido. O missionário falou uma coisa hoje que Jesus falou bem claro. Ele falou: Filipenses, eu não vou dar o versículo que ele deu, que é Filipenses 4:6, mas Jesus falou uma coisa que nós podemos pedir para ele. O que? João capítulo 14, versículo 14 também. João 14:14. Ele diz: se pedirtes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não tu pedir que eu agi, que eu determinar, e eu pedi também. Eu contei de um homem aqui, que ele falou: pastor Jaime, a minha fé não estava nessa altura para eu ser curado da diabetes. Eu perdi a visão por causa da diabetes. Ele contou esse testemunho aqui. Eu orei a Deus e disse: Senhor, me dê um médico. Jesus é teu amigo, conversa com ele.
Mas orar 5 anos, me dê um médico que acerte no tratamento, que acerte no diagnóstico certinho. Ele disse, pastor Jaime, o que aconteceu? Simplesmente, eu consegui uma médica, mudou a minha alimentação, entenda bem, contou o testemunho para nós aqui. Mudei a alimentação, voltei a enxergar e minha glicose está controlada. Quer dizer, Deus operou, não deixou de operar, não é errado o médico, não estou só mostrando isso, não somos contra. E outra vez é direto, a pessoa ora, o diabetes, eu te amaldiçoo, te repreendo em nome de Jesus. Nós temos esse nome. Esse é o nome que Pedro disse que entendia, que ele tinha esse nome. Voltando em Atos, aí foi um alvoroço tremendo, mandaram prender, pode isso, Pedro e João, por causa do nome de Jesus. No capítulo 4 isso aconteceu. Diz assim, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, que era um grupo que não gostava de maneira alguma deles, que defendia só os 5 primeiros livros da Bíblia, não acreditava em muitas coisas, nem anjo, nem ressurreição. Doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muito, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha o que é um milagre, irmão. Aquele milagre daquele homem mexeu com toda a região, 5.000 pessoas, muita gente. E aconteceu no dia seguinte, reunir-se em Jerusalém os seus principais anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de que modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, não nega esse nome, não tenha vergonha desse nome. Por causa desse nome podemos padecer, sofrer perseguição, mas tudo bem, falaremos sobre isso. O Nazareno, aquele quem vós crucificaste e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esse está são diante de vós. Quer dizer, não tem fórmula mágica não, o sacerdote. O povo de Deus, povo de Israel, não tem, isso aqui não é fórmula mágica não. Isso aqui foi aqueles que você colocava que Deus o ressuscitou dos mortos. Ele vai explicando, diz, ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Versículo 11, os edificadores a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Olha para mim, a salvação está nesse nome, não tem vida eterna fora do nome de Jesus. Esse é o nome que nós temos que exaltar, temos que glorificar, e esse nome é meu, esse nome é seu. Todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então você está enfrentando uma depressão. Depressão, geralmente, ela vem acompanhada de pânico, geralmente vem acompanhada de confusão mental. Mas você tem o nome de Jesus, você tem uma porção, está amaldiçoada essa depressão em nome de Jesus, esse medo não vai me dominar mais. Mas pastor Jaime, eu não quero, mas quando eu vejo, estou pensando o que eu não quero pensar, é claro, não é você sabe disso, mas nós não temos que, entenda bem, seguir o que pensamos, tem que seguir o que cremos. Se a Bíblia diz, entenda bem, que Deus não nos deu o espírito de medo, então o medo está amaldiçoado em nome de Jesus, como o pecado. Você pensa no pecado, você não pecou, você está amaldiçoado esse pensamento. A mesma coisa que você sente é o medo, é o pânico, é a depressão, o que for, você tem que agir nesse nome você vai vencer. Mas tem mais ainda. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Não é só usar o nome dele não, é você ter um encontro com ele, é você ter encontrado Jesus, ter recebido Jesus na sua vida e andar com ele, é muito importante. E diz, e vendo estar com eles o homem que fora curado. Não, nada tinha o que dizer ao contrário, já ouvi dizer contra fatos, não argumentos, dizendo que havemos de fazer estes homens, porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, não temos como negar, pessoal. Mas, para que não mais se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, atenção, hein? Para que não fale mais nesse
nome a homem algum. Isso acontece hoje, pessoal. Como, pastor Jaime? Eu falei, o futebol, está aí a moda, né? A FIFA. Eu tenho contado para a igreja. Você vê, a vida toda, Deus que me conhece como gente, eu estou com 64 anos, eu sempre vi as pessoas fazerem gol, né? Eu lembro da primeira Copa, que foi 70. Eu lembro que o Jairzinho fez o gol, se benzeu, né? Fez um golaço lá, um gol tremendo, muito bonito e tudo, se benzeu. Estou criticando o católico, falando mal, não, estou falando que é uma prática, entenda bem, que não é de nós chamado evangélico, mas é dos cristãos católicos, não estou falando mal, estou dizendo que faz. Você vê, por exemplo, os times do Rio e São Paulo, mas isso é no Brasil todo, Bahia, qualquer lugar, mas São Paulo e Rio, porque a televisão mostrava mais isso. Eles tinham um sacerdote de feitiçaria que iam para os vestiários, faziam lá defumação, né? E banho de arruda, não sei mais o que, e papapá. Ninguém nunca falou nada. Quando começaram a falar de Jesus, a dona FIFA disse: é proibida a manifestação religiosa. Por causa do nome de Jesus, porque você vai ver isso, o mundo jaz no maligno, e por causa desse nome nós somos odiados. Quando alguém fala que é de Jesus, as pessoas começam a falar uma opção de coisa, mas vamos ver mais sobre isso. Então, tá aí fora, deu uma luta, eles começaram, não vão falar mais nisso, eles não queriam, o diabo não quer que as pessoas descubram mais. A Igreja de Cristo no Brasil, ela teve um grande avivamento, um despertar nos anos 70 e 80, quando os pastores começaram a expulsar demônios em nome de Jesus. Porque até ali não se mostrava isso, entenda? As pessoas, até pessoa da igreja tinha respeito, tinha medo dos guias, das entidades. Não, aquilo ali é o demônio dos 7 encruzilhadas, as 7 encruzilhadas, é um derrotado, fracassado em nome de Jesus. Nós começamos a mostrar isso para as pessoas, que o nome de Jesus tem poder. Entenda que aquele demônio não vale nada. Mas aí vem a lei feita pelos homens, que coloca a mordaça em você, que nós não podemos falar nome aqui, entenda? Falar aquele nominho de 3 letrinhas, mas o pessoal xinga o nome de Jesus, xinga a igreja, xinga pastor é ladrão, pastor aqui, ninguém fala nada. Mas a mordaça está aí, você não pode falar, entenda bem, das entidades, dos guias, você tem que respeitar, não sei mais o quê. Não respeito demônio nenhum, irmão. Entenda bem, porque eu estou debaixo das autoridades, a Bíblia diz: toda alma ser submissa à autoridade, não fala nome de demônios aqui, mas são todos derrotados, todos vencidos, quando eu enfrento qualquer um deles em nome de Jesus. Manda entrar em mim, então, vocês são fortes, né? Manda entrar, nós expulsamos ele. Foi onde a igreja começou a ser avivada, mostrando o poder que é nesse nome. A igreja tem que fazer, mas sem pessoal, entenda bem, sem briga, sem discussão com o homem, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas vai ter mais ainda. Aí ele diz: e chamando disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Olha como é que o diabo persegue o nome de Jesus. Então esse nome, ele é perseguido no mundo, porque o mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus falou uma coisa muito forte lá será que você está disposto a isso? Lucas capítulo 21 versículo 17, que é o resumo de tudo que dei para você agora. Lucas capítulo 21 versículo 17. O que ele diz? E de todos serei odiados por causa do meu nome. Por causa dele. Desse nome. Você não sabe que a luta não é contra a carne e o sangue. Lembra que eu falei da FIFA? Começaram a perseguir o nome de Jesus. Chegaram até a dizer, aí claro que incluíram, não pode colocar nome tal na camisa, nem Jesus. Mas os outros, o negócio é Jesus, porque a vida toda sempre falaram, sempre fizeram. Mas quando começaram a falar de Jesus, tem isso. Mas não temos que nos intimidar. Nós temos esse nome, e nesse nome não só expulsamos demônios, mas amamos as pessoas também por causa do nome dele. Porque nós devemos amar até aquelas pessoas. O que a Bíblia diz? Amai aos inimigos. Nunca odeie ninguém. Tem que ser com paciência, com amor, com carinho. Mas por causa desse nome você será odiado. Mas esse nome tem uma profundidade bem maior. Esse versículo todos vocês conhecem, pelo menos quem frequenta sempre conosco. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Apocalipse, último livro da Bíblia. Capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama Palavra de Deus. Jesus foi o nome dado ao homem, né? Então, Jesus é Emanuel, é Deus conosco. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou. Jesus não era um homenzinho que Deus tinha no céu.
Nós não podemos confundir Deus com Zeus, da mitologia. Aquele não era fácil, tinha mulher para tudo quanto é lado, né? Teve filhos com uma porção de mulher por aí. Mas Deus não. Deus não teve filho com nenhuma mulher, nem com Maria. Teve, pastor, já, mas ele não teve uma relação com Maria. Aquilo ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Foi colocado porque ele tinha que entrar no mundo como homem. Por isso que a coisa que mais o diabo detesta é alguém confessar que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o anticristo, que não crê. Não, Jesus foi um bom homem, Jesus foi um socialista, Jesus foi isso. Não, Jesus era Deus conosco. O próprio Deus se fez carne, a sua palavra se fez carne, Jesus, o homem, esse é o Filho de Deus, e habitou entre nós, porque tinha que acontecer isso, para morrer no nosso lugar. Então Jesus é a palavra. Por causa da palavra de Deus nós seremos odiados. Amigo, por que você não faz isso? Amigo, porque eu sigo a palavra de Deus. As pessoas vão ficar com raiva, mas não brigue com a pessoa, não discuta com a pessoa, nem faça cara feia quando você tiver que resistir. Eu brinco que a pessoa te oferece uma pinga e você está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Não. Você com um sorriso diz assim, não, eu não bebo não. Por quê? Não, porque eu sigo a palavra de Deus e a Bíblia diz que o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora. Eu prefiro seguir a palavra, mas com um sorriso, verdade. Até se uma pessoa lhe chamar para o pecado, você sorrente para, não, eu sou morto para o pecado. Você não é chegar desse lado? Não, é que eu sou uma nova criatura, eu sou marido de uma só mulher, e ela diz mulher de um só homem, até nos pensamentos. Com um sorriso você responde às pessoas, mostrando que você é seguidor. É claro que você vai importunar e você toma outras medidas, mas você não tem que brigar contra a carne e o sangue. É isso que nós precisamos, de mostrar ao mundo que nós seguimos a palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus seremos odiados. Por causa do nome de Jesus nós seremos odiados, mas nós não podemos deixar de fazer menção desse nome. Não podemos negar Jesus como Pedro, antes do Pentecostes, ele negou. Não, nós temos que falar do nome dele. Por que você não fala? Por causa do nome de Jesus, por causa da palavra de Deus, porque eu sigo a palavra de Deus. Vamos para terminar, Deuteronômio, capítulo 28, que também tem um lado bom, né? Nessa perseguição, vai ter coisa forte aqui. Deuteronômio 28, 10. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão. E o que é temor, pessoal? Respeito. No começo odeiam-se, mas depois passam a respeitar. No começo eu lembro, debocharam, escarneceram quando eu falei que estava seguindo a Jesus. Depois começaram a respeitar. Vou falar uma coisa que é muito comum mais para as mulheres, mas também tem assédio para o lado do homem também, mas para as mulheres costumam ter mais. E não adianta não, por quê? Porque ela é crente, porque ela é evangélica, porque ela é de Jesus, porque ela é religiosa. Não, porque ela é do Senhor, irmão. Então aquela mulher ali, não adianta alguém desejar ou cobiçar aquela mulher. Tem um marido, mas mais do que ter um marido, ela tem um Senhor que chama-se Jesus Cristo. Então começarão a respeitar aquela pessoa. Desculpe, eu não estou ofendendo ninguém. Você pode ser um político, um vereador, um deputado, o que for, e os pares te chamam para fazer alguma coisa. Não, amigo, eu sigo a palavra de Deus. Rapaz, mas todo mundo faz isso aqui, mas quem segue a palavra de Deus não faz. Você não tem que se corromper. Fazer como Daniel fez. Daniel entrou na Babilônia, ele foi um príncipe da Babilônia, mas no começo ele disse, eu não vou me contaminar. Colocou no seu coração, coloque. E por causa da palavra de Deus, as pessoas vão começar a te respeitar. Respeitar o Sadraque, Mesaque e Abednego, porque por causa da palavra de Deus, eles não se dobraram diante da fornalha, da estátua de Nabucodonosor. Foram jogados na fornalha, mas lá estava o anjo do Senhor, e eles passaram a ser respeitados, por causa do nome do Senhor, por causa da palavra de Deus. Essa é a mensagem. Vamos voltar e terminar? Salmo 20, versículo 7, onde nós paramos, que começamos lá. O que diz o salmista para nós? Capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Glória a Deus, não nega esse nome. É o nome que é sobre todos os nomes, é o nome que tem todo o poder, e a Ele toda a honra e toda a glória.